E é um instituto que você não vê uma criança que é ajudada pelo instituto. Spaca e Zé Américo falam sobre a relação de Xuxa e Marlene Matos. Da relação entre a Xuxa e a Marlene, falam muitas coisas, né? Tem um monte de coisa, inclusive até que elas tiveram Exato, um caso, isso é o que eu mais ouço. Spaca fala sobre a importância de Marlene Matos no fenômeno que Xuxa se transformou. O que aconteceu com a Xuxa, esse fenômeno, porque a Xuxa é incrível, não sabe cantar, vendeu um monte de disco. É uma boa apresentadora, ficou muito tempo no ar, não gostava de criança. Os filmes também não era boa atriz. Cara, esse fenômeno foi construído muito em razão do que a Marlene Matos conseguiu fazer com ela. Spaca fala sobre os romances de Xuxa que ajudaram na carreira. Mas assim, ela teve a ajuda de Pelé, com Senna. Então, esse namoro, por exemplo, era um namoro de marketing. Spaca ainda fala da tentativa de Xuxa de colocar Marlene Matos como vilã e como isso não deu certo. A gente precisa encontrar uma vilã no filme. É a Marlene. É ela. Então, assim, tudo que aconteceu de errado era com a Marlene. Sendo que a Marlene foi a pessoa que fez a coisa acontecer. Quando saiu essa série das Paquitas... Que, aliás, você falou que a ideia não foi dela, né? Não foi dela. Ela roubou uma ideia de uma cineasta. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. E você, além dos Trapalhões, você gosta de assuntos relacionados à TV. Você estava me falando também do Ayrton Senna. Tem muita coisa de TV que você acompanha e de biografias que você acompanha, né? Sim. É porque assim, eu gosto, porque quase tudo é contemporâneo aos Trapalhões, né? Então assim, o que a gente tem na infância, a gente guarda uma coisa para sempre. A nossa cabeça tá muito limpa, né, para guardar essas informações. Então, por exemplo, eu vi a primeira vez que saiu o documentário da Xuxa, aquela série na Globoplay. Sim. Eu assisti e não gostei. Porque miraram na Marlene Matos e quiseram isentar a Xuxa de absolutamente tudo. Como eu sei algumas coisas da Xuxa em relação aos Trapalhões, que ela se impunha e na TV ela falava que não podia se impor. Eu falei, mas como que ela se impunha aqui e ali não? Era uma contradição. Mas eu fiquei quieto. Quando saiu essa série das Paquitas... Que, aliás, você falou que a ideia não foi dela, né? Não foi dela. Ela roubou uma ideia de uma cineasta que tem uma história muito parecida comigo, que era fã da Xuxa e das Paquitas. Ela começou a gravar por conta própria. Quando chega no ouvido da Xuxa, aí a Xuxa falou, não vai fazer com ela, vamos fazer nós. Entendi. E aí ela começou a capitalizar a ideia dela de puxar o tapete da Joana foi justamente isso. A Joana é a cineasta. Joana de Carso. Ela boicotou a menina e começou a ela produzir para poder, enfim, lucrar com a história das Paquitas. Ela falou, não vamos deixar essa menina lucrar, quem tem que lucrar somos nós. E aí puxou o tapete dela. É engraçado que eu assisti o documentário da Xuxa, assisti o das Paquitas, e todo mundo tenta destruir a Marlene Matos. E aí não foi o que aconteceu. Teve muita gente que ficou ao lado da Marlene. O pessoal já não é mais besta, cara, sabe? Não dá mais pra manipular. Eu acho que a sociedade evoluiu, tá muito mais informada, tá muito mais crítica. E quando você vê um filme que já tem um viés ali pra destruir uma pessoa, o público se revolta. Porque não foi isento e não foi imparcial. Foi uma coisa que falou assim, ó... a gente precisa encontrar uma vilã no filme. É a Marlene. É ela. Então, assim, tudo que aconteceu de errado era com a Marlene. Sendo que a Marlene foi a pessoa que, assim, que fez a coisa acontecer. A Xuxa era uma modelo que virou apresentadora na Manchete. E depois, na Manchete, ela fez muito sucesso e por isso que ela foi contratada na Globo, né? Mas assim, ela teve a ajuda de Pelé, teve a ajuda da Marlene Matos. A Marlene, ela era naquele meio, a gente está falando do Brasil dos anos 80, que era machista, muito mais do que hoje, homofóbico. Então era uma mulher lésbica, nordestina, negra. Cara, ela tinha que se impor de algum jeito. E aquilo que ela fazia era chancelado pela direção da Globo. Você não pode tomar todas essas... tudo pra ela, entendeu? Assim, o que aconteceu com a Xuxa, esse fenômeno, porque a Xuxa é incrível. Ela, na minha opinião, não sabe cantar. Vendeu um monte de disco. Não é uma boa apresentadora.
ficou muito tempo no ar. Não gostava de criança. Os filmes também não era boa atriz. Cara, esse fenômeno foi construído muito em razão do que a Marlene Matos conseguiu fazer com ela. Entendeu? Como que você consegue transformar uma pessoa que sem vários dons num fenômeno de comunicação? Em tudo. Em tudo. Agora, eu não sei se você concorda. Eu tenho uma teoria besta que quem é muito grande em qualquer área, artística, esportiva, política, quem é o bambambam da vez, nunca é bonzinho. Sim. Porque quem é bonzinho não chega a lugar nenhum. E nesse meio de comunicação da televisão, cara. A pessoa que chega é aquela que não tem dó de pisar na cabeça dos outros. Essa não tem, não, tá tudo bem. Mas tem que pisar na cabeça desse cara. Opa, é agora, é comigo. Sim. Então eu não sei se a Xuxa... Ai, nossa, eu não sei o que está acontecendo. Nossa, ela fez isso com as paquitas, eu nem imaginava. Assim, ela era a Xuxa. Você acha que se ela chegasse naquela época e falasse assim, ô Boni, manda ela embora que eu não quero trabalhar com ela. Você acha que o Boni não ia afastar ela? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, mas ela reclama. As pessoas falam muita coisa da relação entre a Xuxa e a Marlene. Falam muitas coisas, né? Tem um monte de coisa. Inclusive, até que elas tiveram Exato, um caso, isso é o que eu mais ouço. Enfim, são coisas que assim, ela atrapalhou o namoro dela com o Senna. Com o Senna, então... Esse namoro, por exemplo, era um namoro de marketing. Você acha que não existiu? Não, existiu, assim, era uma coisa pra isso... Eu, assim, não sou especialista no tema... Essa é a Sônia Abrão. Senna e tal. Mas o que muita gente diz, assim, o Senna gostava de aparecer, de mídia, era um cara que sempre... de holofotes... E era uma coisa meio... E a Xuxa era um fenômeno de comunicação. Então, um precisava do outro, né? Isso foi bom para os dois. Quando aí não dá certo o namoro, enfim, por uma série de razões, ele começa a namorar a Galisteu. Quando ele falece, quem era bom aparecer? A Galisteu. Mas... Para a família do Senna, não era. A Xuxa. Então era a Xuxa, que era a figura mais famosa. E o que a Xuxa faz? Ela se presta a esse serviço de posar de viúva porcina do Senna. E inclusive acho que tiraram a Galisteu do velório, né? Exato. Tem uma história dessa. Né? Ela fica na última... Eles colocavam um adesivo, né? Então tinha um F de família, A de amigos, aí colocou no peito da Galisteu A de amigos, ficou lá atrás. Então, para aparecer para o mundo todo quem que era a viúva era a Xuxa. Que era o nome conhecido. Eu vi até que ela falou, a gente tava para voltar, no dia que ele morreu, Mentira. Tava para voltar. Outra coisa, a Xuxa, cara, ela hoje fala, tem esses discursos politicamente corretos, tal, não sei o quê. Mas assim, o que ela faz com a Marlene Matos, por exemplo, voltando de novo na Marlene Matos, de acusar ela de tudo, é errado. Cadê a sororidade de dividir isso? Ela fala, não tinha Paquita negra por conta da Marlene. E a Marlene é negra, ela não vai querer uma Paquita negra. A Xuxa vendia... Qual que é aquele negócio para tingir cabelo? Tintura. Loira. Então ela capitalizava em cima das Paquitas loiras e dela loira. Certo? Sim. Então ela não tinha o interesse em fazer isso. Mas tinha bombom, né, depois que entrou. Bem depois, né? E não era Paquita, era uma... Assistente de palco. E tal. Que era uma das mais bonitas, eu acho. Então não tinha a Paquita gorda, não tinha uma série de coisas. Por isso que eu não pude ser Paquita... Ah, não, desculpa. Não pude. Aí, em relação a Galisteu, é furar olho. Sim. Né? É furar Porque olho. mulher é muito competitiva. Você já reparou? Pra que fazer isso? Porque então, a Adriane é muito bonita também. A família do Senna convidar ela pra fazer isso, tá no papel. Ela aceitar, você tem que questionar. Eu vi que nesse documentário do Senna que tá na Netflix, a Xuxa aparece por 16 minutos e a Galisteu por 2. É um absurdo. Por 2 minutos. Então, é uma série fantástica, com uma puta fotografia, levantamento produção histórico, linda, é demais, tal. É demais. Mas acontece o seguinte, cara, tudo isso foi jogado no lixo por conta dessa história da Galisteu. Hoje falam mais dessa questão da Galisteu do que tudo que deu foi feito. um monte de qualidade que tem essa série.
Que falaram que foi gravada na Argentina e no Uruguai. E aí eles colocam o chroma key das outras Sim. pistas, mas ficou perfeito, né? Ficou perfeito, mas por eles terem se prostituído, nesse sentido de Só se fale a na Galisteu. família aprovar linha por linha do roteiro, tudo que foi feito de incrível e fantástico nessa série ficou em segundo plano, por quê? O tema é a Galisteu. E falaram que também sumiu um amigo gay do Ayrton Senna. Sim, também. Aí eu te falo o seguinte, se eu sou a Netflix, fala assim, meu, o roteiro tem que fazer. Se a família fala assim, não, eu tenho que aprovar, fala assim, então dane-se. Não faz. Não faço, entendeu? Porque eu vou gastar uma puta grana, lá na frente vão me perguntar da Galisteu, né, e desse amigo. E não é criticando, é só uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Eu tenho uns amigos, você sabe que eu gosto de fliperama, eu tenho um amigo que ele quis fazer uma máquina de fliperama homenageando a Ayrton Senna. Ele me pediu, eu que fiz a locução da máquina de fliperama, sem ganhar absolutamente nada, eu fiz. Tava tudo certo, a máquina maravilhosa para jogar. Uma máquina, sei lá, custa 50 mil reais. Ele falou, vamos fazer essa máquina de 50 mil reais? Por que não fez? Que o Instituto Ayrton Senna queria 40 mil de royalties. Então. Então, assim, E um impossível, é impossível. É sem fins lucrativos, tá? E é um instituto que você não vê uma criança que é ajudada pelo instituto. Bom, aí eu também já não sei. Não, Ó, o instituto o é uma Rafael fachada. Spaca é o cara que sabe tudo dos Trapalhões, sabe do Senna também, sabe da Xuxa, sabe de tudo. Xuxa sempre esteve envolvida em muitas polêmicas. Na época da Marlene, a empresária jogava tudo pra baixo do tapete. Hoje, se você prestar atenção, toda semana tem a Xuxa se defendendo de alguma polêmica ou atacando alguém que a criticou. E seu gado, que já deveria ter crescido e virado adulto há uns 20 anos mais ou menos, vai atrás dela igual cachorrinho atrás da dona. Pra quem olha de fora, isso é bastante engraçado. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.